Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar a todos aqueles que me antecederam, me apropriar aqui da fala do nobre deputado Conte Bittencourt e pedir ao deputado Valdec Carneiro que leve também meu abraço a Maria Célia. Conheço Maria Célia da militância do movimento feminista e sei do apoio que ela nos deu, enquanto eu, chefe da Polícia Civil, na estruturação, ela que era a secretária executiva e o apoio dado pelo prefeito Rodrigo Neves na estruturação da Delegacia de Homicídios de Niterói. A Prefeitura de Niterói reformou um prédio possibilitando que nós trouxéssemos e dessemos melhores instalações para a divisão de homicídios, para dar o status à divisão de homicídio, tanto da Baixada como de Niterói e São Gonçalo, o status da divisão de homicídio da capital. Então, quero pedir ao deputado Valdec que leve meu abraço à secretária Maria Célia. E eu queria iniciar minha fala lembrando aqui os 5 anos, né? Exatamente o aniversário do massacre de Realengo. E eu me sinto assim particularmente muito tocada com esse fato, talvez porque eu estivesse ali no início da minha gestão como chefe de polícia, e eu me lembro como se fosse hoje daquele acontecimento. Eu me lembro que a TV anunciava às 6h30 da manhã um incidente que estaria começando a acontecer às 7 horas da manhã numa escola da Zona Oeste. E quando nós ligamos para a delegacia, não se tinha ainda notícia, a Polícia Militar dizia que havia uma troca de tiro, provavelmente uma tentativa de roubo numa escola, e ao final nós verificamos o ocorrido. E quando todos estávamos já depois do término daquele palco de tragédia, daquele teatro ali de tragédia, nós encontramos ali uma escola estruturada, em que o diretor e o seu filho estudava ali, a comunidade participava, e nós vivenciamos assim vários líderes religiosos ali compareceram. Me lembro nitidamente da presença de Dom Orani naquele local, da presença do governador à época, do governador Sérgio Cabral, do prefeito Eduardo Paz, do comando da Polícia Civil, do comando da Polícia Militar à época, Coronel Mário Sérgio, enfim, de vários outros secretários. Mas por que eu falo disso? É porque quando eu faço a leitura do noticiário, me chama a atenção uma notícia de uma das meninas que foi sobrevivente. Essa menina, ela tem apenas 17 anos. Hoje ela tem 19 anos e tem um filho de 2 anos de idade. E essa menina, ela perdeu sua irmã gêmea. Ela não morreu porque ela fingiu estar morta. Essa menina perdeu sua mãe para as drogas. Seu pai morreu 2 anos depois e tragicamente, seu irmão de 10 anos também morreu. E essa menina, para não se sentir órfã, decidiu engravidar. E hoje ela tem um filho de 2 anos. Eu fiquei tão sensibilizada e eu achei um ato de coragem e acho que é uma bela discussão, porque não se trata aqui de travar uma discussão sobre a gravidez na adolescência. Se trata aqui de discutir a autonomia da vontade dessa jovem que utiliza esse tempo é do deputado Conte Bittencourt, que foi generoso e falou e me cedeu parte do seu tempo. Se trata aqui de falar da autonomia da vontade dessa jovem, né? Porque se discute muito, né, que hoje nesse mundo em que a informação é em tempo real, em que a juventude sabe tudo e sabe como fazer para evitar uma gravidez, por que nós nos constatamos a questão da gravidez precoce e por que muitas das vezes essas jovens abandonam a escola em razão dessa gravidez precoce? Mas essa jovem de hoje, de 19 anos, fez a opção
consciente pela maternidade, porque, na verdade, ela precisava de uma família. E hoje essa jovem tenta superar, né, essa realidade tão trágica que é um marco na sua vida, com a sua gravidez, com o seu filho de 2 anos de idade, sendo capaz de, né, estar fazendo a universidade, fazendo a faculdade de educação física. Então, talvez, né, essa jovem seja um belo exemplo para nós mulheres, para tantos outros, né, para a sociedade, como enfrentar a adversidade e como superar esse momento de tragédia. E nesse episódio, né, nós temos que discutir o papel da escola, temos que discutir o nosso papel enquanto sociedade. Eu tive a oportunidade de comparecer lá no desempenho da investigação a casa ocupada por esse rapaz, o responsável por aquele número de homicídios. E ele era uma pessoa isolada, ele tinha um comportamento diferente, ele tinha um comportamento que se destacava, chamava a atenção no bairro onde ele morava, mas as pessoas, na sua ausência de solidariedade, ignoravam aquele comportamento, né? Ele era um ex-aluno da escola, ele entrou na escola exatamente porque ele era um ex-aluno daquela escola e ele se organizou na sua solidão. E me chamou muita atenção ontem uma matéria dizendo que hoje a internet chega a 38% dos lares brasileiros. E hoje, o uso da internet cada vez mais se dá através do telefone. E eu ouso dizer que quanto mais eu me dedico na internet, mais solitário eu sou. E eu constatei exatamente isso. Aquele jovem estava imbuído num mundo em que ele idolatrava algo que fez só com que ele se perdesse, né, em busca de algo que resultou na morte daqueles adolescentes. E aquela comunidade ficou marcada, mas aquela comunidade teve um aprendizado, e aquele episódio serviu de aprendizado para todos nós, com certeza. Terminando isso, eu queria rapidamente também aqui saudar os jornalistas, né? Dizer aí da importância do trabalho. Acho sim que os meios de comunicação têm um relevante papel social de dizer, né, de apontar os erros e mostrar os acertos e, com isso, apresentar os caminhos de transformação da sociedade no sentido de construir cada vez mais uma sociedade justa e solidária e de recuperar os padrões éticos tão desgastados nos últimos tempos. Mas eu quero encerrar a minha fala dizendo aqui das questões tão importantes trazidas a essa casa nos últimos dias, em particular no dia de ontem, a questão do piso salarial. Quero dizer que eu tive a felicidade de ver aqui as emendas relativas à questão dos técnicos na reabilitação da questão da dependência química, a questão dos cuidadores de idosos, a questão dos técnicos de turismo, né? Emendas minhas atendidas. Hoje, na questão aqui desse projeto, que eu quero concordar aqui com o deputado Luiz Paulo, quando ele fala que quando se escolhe participar do Tribunal de Contas, se faz uma opção de se abandonar a vida partidária, né? E aquele projeto, quando ele abre um canal de discussão de emprego, de verba, né? Essa verba tem que estar sendo direcionada ao Poder Executivo. E a nossa emenda, quando pensa no Degase, pensa exatamente nas estatísticas da segurança pública, quando, de forma galopante, aumenta cada vez mais a participação dos adolescentes na prática dos atos infracionais, quando os jornais nos mostram que os institutos, os abrigos e as escolas que pertencem ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas carecem de uma reforma, não só nas suas condições estruturais de manutenção, mas também nas suas condições pedagógicas. O sentimento dos servidores do Degase, que é um sentimento de abandono, que não se sentem pertencendo à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Educação,
sentem-se pertencendo ao que eles denominam o cinturão da segurança pública, mas não que se sentem identificados, nem se sentem reconhecidos pela segurança pública. Então, quando trazemos e colocamos a situação do Degase, é porque entendemos exatamente o que sentem os servidores do Degase. E quero dizer que fui ouvida ontem por um jornal de grande circulação a respeito da crise que bate na porta da Polícia Civil no tocante à redução de algumas medidas emergenciais adotadas pelo chefe da Polícia Civil, e seja na redução do número de viaturas em circulação, redução da possibilidade do uso de combustível, redução à impossibilidade de imprimir um registro de ocorrência e tantas outras medidas. E é evidente que o chefe da Polícia Civil não toma essas medidas porque quer. Ele decide por essas medidas, porque essas medidas se fazem necessárias. Em seu ato, quando ele assim decide, ele inclusive coloca um posicionamento que tão logo seja possível, já vou encerrar, senhor presidente, tão logo seja possível, ele estará definindo uma nova maneira de fazer essa gestão. Mas eu quero dizer da minha preocupação. A minha preocupação se dá com o interior, porque na capital será muito tranquilo alguém chegar em casa e abrir o seu e-mail e imprimir um registro de ocorrência. Mas eu me pergunto como será para as classes menos favorecidas, que são verdadeiramente o maior número dos nossos clientes. Como será para alguém num recanto, bem longe da capital, como será onde não há uma lan house, onde nem sempre tem uma disponibilidade de um computador, como será para essas pessoas? Então, eu lamento profundamente a necessidade dessas medidas e não tenho dúvida que essas medidas irão prejudicar a relação com o público, a relação da polícia com os seus clientes, que é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.